Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é sempre uma alegria estar convosco para podermos contemplar em conjunto a liturgia dominical neste que é o quarto domingo da Páscoa. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre a imensa alegria de estar convosco e de em conjunto mergulharmos neste belíssimo e profundíssimo mar que é a Sagrada Liturgia. Bom, e neste quarto domingo da Páscoa temos um domingo muitíssimo especial. Porquê? Porque nós sabemos que a Igreja divide os tempos em anos litúrgicos. Temos o ano A, o ano B e o ano C. Estamos precisamente no ano B. E, evidentemente, que os textos, então, ao longo de cada ano, vão sendo modificados. Existem até certos evangelistas próprios para cada ano. Ora, neste quarto domingo da Páscoa, nós temos um evangelho que é transversal a todos os anos litúrgicos, que é o tema do bom pastor. Ou seja, todos os anos temos o bom pastor. É o 10º capítulo do evangelista São João, que nos trata do bom pastor, eu sou o bom pastor. E neste domingo, concretamente, deste ano de 2024, temos o cerne do capítulo, porque é o 10º capítulo e estamos mesmo no meio do capítulo. Ou seja, são vários elementos, vários fragmentos que nos vão dar, sobretudo, o relacionamento entre o pastor e as ovelhas. E vão mostrar, isto talvez até seja o ponto principal, o que é o bom pastor, quais são as características, os elementos do bom pastor e quais são as características daquilo que não é o bom pastor, ou seja, que é o mau pastor. Aqui é o ponto que vai ser hoje abordado, não é? Nosso Senhor irá dizer, mesmo no início do Evangelho de hoje, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E depois Nosso Senhor irá contrapor o mercenário, não é? Que finge ser pastor, mas que na realidade não é. E inclusivamente vai fazer mal às ovelhas, apesar da aparência de bem, né, que lhes parece oferecer. Então hoje nós temos este tema da bondade do pastor. Mas nós temos de ver aqui concretamente o que é a bondade, né? O que é que significa ser bom pastor. Então temos de purificar, vamos dizer assim, o nosso olhar, a nossa concepção sobre o que é a bondade. Porque infelizmente a noção de bondade está muito deturpada pelo mundo moderno. Ou seja, a revolução, o mal, os espíritos revolucionários, quando falam da bondade, não explicam o que ela é inteiramente. Apenas dão um aspecto da bondade por onde a bondade não faz mal. E realmente não faz. Mas parece que a bondade é alheia ao mal, inclusivamente. E não é isso. Porque, vejam, isto aqui não é nada de novo. Nós sabemos que há vários conceitos que são deturpados hoje em dia. Um deles é o amor, não é? Dizer que eu amo, eu não sei o quê. O amor, tudo está acima, ninguém pode se opor ao amor. Quer dizer, o que é o amor propriamente? Então, o amor é uma palavra muito deturpada. Outra, por exemplo, é o conceito de humildade, né? A gente pensa que humildade é aquele que torce o pescoço, que baixa a cabeça, que apanha de todos os lados, não diz nada. Isto é um conceito completamente equivocado de humildade. A humildade não é isso, né? E assim também, a bondade. O que é a bondade para mim? O que é que eu tenho? Jesus é o meu bom pastor, é uma bondade enorme. O que é a bondade aqui? O que é uma boa bondade, vamos dizer assim, o que é uma falsa bondade? Bom, primeira coisa, Deus é bondoso. Não é só que Deus é bondoso, Deus é a bondade. A bondade, o bem, é um dos atributos de Deus, um dos atributos principais de Deus. Ou seja, Deus, ao criar o mundo, Deus ao criar a cada um de nós, não criou por necessidade, eu preciso ter pessoas que me prestem louvor. Não. Deus, ao criar todas as coisas, infundiu o bem nelas. Né? E elas são tão mais boas quanto o maior bem foi infundido. E por isso a alma de um santo é uma alma na qual foi infundido um bem extraordinário, que foi a própria graça de Deus que santificou aquela alma. Então nós vemos que Deus é a bondade, porque infunde o bem. E quem é bondoso, quem participa dessa virtude chamada bondade, deseja o bem, deseja infundir o bem no próximo. Não é simplesmente aproveitar-se, não é? Ou simplesmente não dizer nada. Porque nós temos uma ideia, infelizmente, caríssimos irmãos, muito equivocada sobre o que é a bondade. Pensamos que, assim, grosso modo, o que é a bondade? Alguém muito sorridente, uma pessoa muito meiga, até mesmo, generosa, bondosa, generosa, e que ao mesmo tempo é meio até displicente, não é? Ou seja, ela não deixa passar as faltas, não se mete na vida assim dos outros, às vezes até arrogâncias, faltas
ofensas, ela deixa passar tudo, porque é uma pessoa bondosa, não é? No fundo, quem é verdadeiramente bondoso é conivente com os erros dos outros, compreende os outros, não é? Porque vê, olha, coitadinhos, também têm o seu direito, não é? Podem pecar à vontade, estão no seu direito, o que é que eu tenho a ver, o que é que eu tenho a ver com eles, não é? Então a pessoa bondosa é uma pessoa assim, que não deseja mal, é até caritativa, não é? É uma pessoa boa, é uma boa pessoa. Isto é a bondade que nós temos na cabeça muitas vezes. Então seria mais ou menos dentro de um conceito, assim, uma espécie de liberalismo, não é? Ela é liberal, a pessoa bondosa. Seria aquele conceito francês do laissez-faire, laissez-passer. Deixai fazer, deixai passar, não se passa nada. Não, disseram isto de mim, não se preocupe, eu já conheço. Então esta é a pessoa boa, nas nossas cabeças esta é a pessoa boa. Ora, mas isto não é o conceito de bondade. É o oposto até disto. Porquê? Porque a bondade é uma qualidade do próprio Deus, é uma virtude. E se Deus transmite a bondade enquanto virtude na alma de alguém, e esse alguém fecha os olhos para o mal, Deus estaria a contradizer-se a si mesmo. Porque Deus nunca pode ser conivente com o mal. Então o que é propriamente a bondade? Nós vamos compreender isto, o que é a bondade, através das próprias leituras. As outras leituras e o próprio Evangelho de hoje, naturalmente. Mas na primeira leitura, nós temos uma das características da bondade. Qual é que é esta primeira característica da bondade? Nós vemos na primeira leitura que São Pedro está a dirigir-se ao povo, está cheio do Espírito Santo, e diz: Jesus é a pedra que vós, construtores, desprezastes e que veio a tornar-se a pedra angular. E em nenhum outro há salvação. Então, a primeira coisa, característica, é que São Pedro é bondoso, natural, é o primeiro Papa, o primeiro, enfim, entre os 12 apóstolos. É que a autêntica bondade, e ele está a ser bondoso, não é? Chama a atenção, corrige o mal. Ou seja, a autêntica bondade nunca compactua com o mal. Pode ser até que São Pedro, numa determinada ocasião, tivesse de se calar. Em determinado momento ele pensasse assim: é melhor não falar agora, vamos deixar assentar a poeira, esperar um pouquinho e depois ver o melhor momento para corrigir. Não é? Mas nunca poderia acontecer de ele ver um erro e ficar calado pelo resto da vida, só para não se meter em sarilhos. Não, isso não podia acontecer. Porquê? Porque quem é bondoso, quem é virtuosamente bondoso, ou seja, participa da virtude de Deus, quem é bom, verdadeiramente, nunca é conivente com os erros alheios. Ou seja, nunca vai transigir com os erros alheios. Ou seja, quem é bondoso não vai misturar o erro com a verdade, não vai misturar o mal com o bem. Não é? E nós vemos que hoje em dia nós temos uma ideia completamente diferente da bondade. As pessoas vivem absortas em erros, em egoísmos brutais, e pensando que se ficarem caladas, que não se disserem nada, não é? Sendo coniventes com os erros dos filhos, dos pais, isto aqui chama a atenção para os pais, sobretudo para os avós, enfim, aqueles que são formadores. Temos de ter muito cuidado. Ficar calados vendo os erros dos nossos filhos, dos nossos netos, daqueles que deveríamos corrigir, isto não é ser bondoso. Isto é estar a deturpar a bondade. Não é? Eu lembro-me aqui concretamente um caso, uma pessoa, uma senhora, chorava muito uma vez numa visita que fizemos. Chorava e chorava: ai, o meu filho não vem mais visitar, eu não sei quando. Mas porquê? O que aconteceu? Perguntávamos nós. Ela dizia: não, porque ele estava casado e agora separou-se. E nós, pois, claro, agora separou-se, coitado, imagina. E juntou-se com uma outra. E pronto, já percebemos tudo. E a senhora foi falando e disse que o grande problema não era estar separado. Não é? E nós: é? Não, o grande problema é que esta nova nora, digamos assim, não gosta de mim. E então ele não vem cá mais visitar-me. Vem raríssimas vezes aqui a casa. Isto causa uma tristeza, um drama, uma lástima, não sei quanto. E eu choro muito porque o meu filho não vem cá mais a casa. Então, espera aí. Estava a pensar aqui com os meus botões. Então, mas o filho não vem a casa... Não, tá bom, é uma tristeza, claro, é um sentimento de mãe, é inteiramente natural que ela chore a ausência do filho. Mas ela está a chorar uma ausência, ela devia estar a chorar outra coisa mais grave ainda. É que o filho separou-se da esposa e está a viver em pecado com outra. E isso devia ser a principal tristeza dela. E não era. A grande tristeza era que o filho agora não ia lá mais a casa. Então nós vemos que a mãe era bondosa. Sim, uma bondade natural. Ela gosta do filho. Mas a bondade de Deus não estava ali. Porque o bem de Deus é querer que a pessoa viva na santidade. E ela não se importava muito com a santidade do filho. Quer dizer,
o desejo que o filho vá visitar é inteiramente legítimo. Inteiramente legítimo. Agora, se fosse uma pessoa que amasse a Deus, né, esta mãe devia perceber assim: é verdade, eu estou muito triste porque o meu filho deixou a minha casa, mas eu estou mais triste ainda porque o meu filho deixou a casa de Deus e está a viver num estado de pecado. Então, isto seria uma mãe totalmente bondosa, né, porque quereria infundir o bem de Deus, a graça de Deus, na alma do filho. E não simplesmente que o filho a fosse visitar para ela ficar contente. Esta é uma das primeiras características da bondade. A bondade autêntica não vai compactuar com o mal. A bondade autêntica vai desejar o bem do próximo e corrigir o próximo quando ele estiver errado. Depois nós vemos também na segunda leitura de hoje, que é do apóstolo São João, da primeira carta do apóstolo São João, uma segunda característica da bondade. São João irá dizer: vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamarmos filhos de Deus, e somos de facto. Então esta é a segunda característica da bondade, caríssimos irmãos. É que a bondade, aliás, está também colocada no ponto anterior, é que a bondade considera a vida não natural, também evidentemente, mas sobretudo a filiação divina, ou seja, a vida da graça. Este é o maior dom que eu posso desejar ao próximo. Quando eu quero desejar um bem ao próximo, por exemplo, eu entre dar ao próximo, vou dar um objeto, por exemplo, no aniversário, estou na dúvida. É uma pessoa que não reza assim muito, não vai muito à igreja. Eu estou na dúvida entre dar um livro assim sobre aventuras ou dar um terço. Vou dar um livro sobre aventuras porque ele acho que vai custar mais. Tá bom, não seria o caso dar o terço, explicar como se reza o terço, etc. Porque aí eu estaria a considerar mais a vida da graça na alma daquilo a que eu quero fazer o bem. E se eu quero verdadeiramente fazer bem, ou seja, o bem com B maiúsculo, quero que a pessoa viva na virtude, na graça de Deus, eu devo procurar. Tá bom, até que eu compro o livro, mas eu vou comprar um livro que ajude esta pessoa a conhecer a Deus, a amar a Deus ou a reencontrar a Deus. Isto seria uma pessoa propriamente boa, porque está a procurar inculcar na alma do próximo a graça, né? E não simplesmente querer continuar com uma amizade, porque eu gosto muito do fulano ou da fulana, então eu vou lhe dar tal presente. Então nós vemos como estas são características da verdadeira bondade, né? E nós temos conceitos completamente errados. Pensamos que a bondade é o laissez-faire, é aquela bonomia, batam-me, façam o que quiserem, estou sempre sorridente, fazem pecados à minha frente, dizem palavrões à minha frente. Não, deixe estar. Coitados, eles são assim. São os tempos atuais, não é? São diferentes dos nossos. Isto é completamente equivocado. Mas o auge, caríssimos irmãos, o auge da bondade está descrito muito extraordinariamente no Evangelho, né? Porque Nosso Senhor irá mostrar que a autêntica bondade é a bondade daquele pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, o que é o verdadeiro pastor? O verdadeiro pastor, para ser bom pastor, é preciso estar disposto a dar a vida pelo próximo. Não é simplesmente dar presentes para o próximo, dizer bonitas palavras para o próximo, que também são importantes, sem dúvida, mas estar disposto a dar a vida pelas ovelhas. Porque o mau pastor às vezes fala muito e aparentemente mostra-se com uma sabedoria inata e não sei quanto, mas não está disposto a mover um dedo pelo próximo. E às vezes, inclusivamente, as palavras que diz não têm profundidade nenhuma. Porquê? Porque é mercenário, não é? Não tem desejo de salvar o próximo, não tem desejo de dar a vida eterna ao próximo. E nós vemos que a verdadeira bondade é a bondade, por exemplo, de uma boa mãe. Aliás, qualquer mãe tem isso, dar a vida pelo filho. Mas mais do que dar a vida física pelo filho, a verdadeira mãe é aquela que está disposta a dar a vida para que o filho salve a sua alma. Reza para que o filho salve a sua alma. Reza, está disposta, é a boa pastora. Está disposta, é Nossa Senhora. Estava junto à cruz, oferecendo o seu próprio filho por cada um de nós. Imagine isso. Ela é a boa pastora também. É a nossa pastora. Disposta a sofrer tudo para fazer bem a cada um de nós, sabendo que o seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, estava a morrer no alto da cruz para nos salvar. E por isso ela uniu-se nessa corredenção. Uniu-se a Jesus, nosso Senhor, para que nós tivéssemos as portas do céu abertas. E com isto, nós temos então um conceito de bondade. E como hoje é um dia também muito especial, eu queria terminar dando aqui um exemplo que nós temos neste dia 21 de Abril, domingo, calhou neste dia tão especial para os arautos, que é o dia em que Dona Lucília
que é a maior benfeitora dos arautos, entrou, enfim, para a eternidade. Ela, Dona Lucília, mãe do Dr. Plínio, que foi o formador de Monsenhor João, ela foi uma senhora extraordinária e, sobretudo, primou pela bondade. A bondade de Dona Lucília foi das coisas que sempre encantou a Dr. Plínio, desde criança. Alguém pode dizer, claro, era o filho que amava a mãe, gostava muito da mãe. Sim, mas não era só isso. É que ela, mesmo quando o apertava, quando chamava-lhe a atenção para os erros dele, fazia-o com uma extrema bondade. É que ela era inteiramente firme nos princípios. Ou seja, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que são os mandamentos de Deus, não podem ser transigidos. Mas, ao mesmo tempo, fazia isso com extrema bondade. De tal modo que fazia com que ele amasse o bem, com que ele amasse os mandamentos, com que ele amasse o dever, com que ele amasse a responsabilidade. Porque ela sabia chamar a atenção com esse extremo de bondade, que fazia com que a pessoa com que ele tivesse pena de ter agido em contrário àquilo que Deus desejava. Então, isto é uma mãe bondosa. E ele então dizia que desde pequenino viu que ela, em tudo, em todos os pequenos pormenores, o levava mais para o Sagrado Coração de Jesus, o fazia conhecer e amar cada vez mais a Santa Igreja Católica. E diz que até ao último hausto da sua vida, até ao último momento, ela faleceu com 92 anos, não é? Até ao último momento, ele dizia que ela não fez outra coisa senão apontar para o Sagrado Coração de Jesus, para o Imaculado Coração de Maria, sempre com um desapego de si mesmo, uma abnegação completa. Porquê? Porque ela era verdadeiramente bondosa. Ela desejava verdadeiramente o bem do próximo, o bem espiritual do próximo, a santidade, a santificação do próximo. Enfim, é um exemplo para nós extraordinário neste Domingo do Bom Pastor. Ela que também foi uma boníssima pastora para o Dr. Plínio, inclusivamente para Monsenhor João, que também a conheceu e teve encantos por ela. Vamos pedir a Nossa Senhora, então, que nos ajude também a sermos assim bondosos, para nos deixarmos embeber e penetrar desta bondade que vem do alto, do Sagrado Coração de Jesus, deste bom pastor que é Jesus Nosso Senhor. Que Nossa Senhora nos ajude também a sermos ovelhas fiéis e, no caso, se formos pastores, a sabermos olhar para este pastor, para esta pastora, que é Nossa Senhora também, para esta pastora que foi Dona Lucília, que são exemplos para nós e que nos ajudam a perceber o que é verdadeiramente o supremo bem, a graça, a virtude e, enfim, a felicidade eterna. É isto que pediremos hoje nesta liturgia do Bom Pastor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.